homem, talvez ele possa ter uma interpretação ambígua, mas esse tema aqui ele é contextualizado no coração divino, onde Deus ele está solicitando homens e mulheres que venham realmente assumir o papel de um verdadeiro e uma verdadeira serva de Deus. Então, Deus está em busca deste homem e Deus está em busca desta mulher. Nós sabemos que Deus ele chama os homens, né, para esta obra. Mas quando não tem o homem, Deus chama a mulher. E quando não tem a mulher, Deus chama as crianças. E quando não tem as crianças, Deus, né, as pedras clamarão. Então, Deus está em busca hoje, mais do que nunca, de um homem. Então, ele está pedindo, ele está solicitando que surja homens e mulheres fiéis e verdadeiros e que permaneçam firmes ao seu chamado. Então, o texto base está em 1 Samuel, capítulo 17, onde o filisteu Golias desafiou o exército israelita, né, para que assim combatessem. Mas ele ainda foi mais, vamos dizer assim, específico. Ele não queria que houvesse uma guerra entre os exércitos. Ele solicitou apenas um homem que pudesse combater com ele. E nesse momento, eu queria fazer questão de nós lêssemos 1 Samuel, capítulo 17, versos 8 a 11. Tá bom? Eu vou tentar ler aqui. Eu vou ser o mais breve possível, mas eu quero ler esse texto. Acho que é o único texto que eu vou pegar realmente aqui para que a gente leia. Vai ter outros, mas vai estar aí na tela, tá bom? Ele nos diz assim: então Golias parou e bradou às tropas de Israel: por que saíste para guerrear? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei entre vós um homem, e venha ele lutar comigo. Se alguém dentre vós puder ferir-me e vencer-me, passaremos a vos servir como escravos. Se, porém, eu o vencer e ferir, vós sereis nossos escravos e nos servireis. E disse mais o filisteu: hoje lancei um desafio às tropas de Israel. Dai-me um guerreiro, e meçamos forças em combate, homem contra homem. Quando Saul e todo o exército de Israel ouviram tal proposta do filisteu, encheram-se de espanto e de temor. Então, aqui nós vemos um homem, Golias tinha aproximadamente ali uns 3 metros de altura, e ele desafiava, isso foram 30 dias. Todos os dias ele repetia o mesmo texto, a mesma conversa: dai-me um homem para que combata comigo. Quem vencer, né, ele vai, o exército perdedor, o homem perdedor, o seu povo vai ser servo nosso, ou então nós servos de vocês. E por incrível que pareça, minhas irmãs, não apareceu um homem para combater com Golias. E nós sabemos que vai surgir nesse cenário alguém, que nós sabemos quem é, só um momentinho, só dar aqui um F5. Vai surgir nesse cenário um jovem chamado Davi, que foi fazer ali um pedido do pai, né, obedeceu uma ordem do pai, e quando ele chegou lá, ele se deparou com esse cenário, né? Ele foi fazer uma missão, mas se deparou com uma outra, porque, na verdade, Davi não foi ali para lutar, Davi não foi ali para guerrear, Davi foi para atender um chamado do pai. E quando ele chegou lá, que ele se deu conta do que estava acontecendo, ele se sentiu mal com a situação. Então, ele pegou aquela situação para si. E aí ele perguntou o que estava sendo oferecido. Saul mandou chamar ele, colocou ali a armadura dele sobre ele, a armadura ficou grande. E nós podemos perceber que, nesse contexto bem aqui, onde ele estava utilizando a armadura de Saul, ele contou algumas experiências que ele teve com relação às suas ovelhas. Nós sabemos que Deus, a pessoa que tem um relacionamento com Deus verdadeiro, que tem ali uma aproximação, uma intimidade com o Senhor, o que acontece? Deus, né, vai ali se apresentando, algumas questões vão surgindo para que essa amizade, essa ligação se torne mais próxima, mais íntima ainda. E ali Davi começou a dialogar com Saul e falou que quando ele estava ali cuidando das suas ovelhas, de repente aparece um urso. E ele combateu e matou o urso. Depois surgiu ali o rei da selva, um leão. E Davi também combateu o leão, né? Davi conseguiu matar o leão.
Então, nós podemos perceber que Deus ajudou Davi em todos esses momentos. Então, a questão de Golias surgir ali diante dos seus olhos era apenas mais um, porque quem está com Deus, não importa o tamanho do gigante, porque quem vence as batalhas, nossas batalhas, é o nosso Deus. Deus só precisa da nossa fé e da nossa firmeza. E assim fez Davi. Tem um texto, pode passar aí, Diane, que eu gosto muito, que eu tomei, certo, como um texto para a minha vida, que está lá em Educação, capítulo 57, que nos diz o seguinte: a maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola ao el colo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. Nós sabemos que o céu nunca caiu, mas aqui está nos confirmando que ainda que venham cair os céus, o verdadeiro servo de Deus permanece firme. Ele não oscila, ele não duvida, ele cada vez mais, assim como Davi, ele vai se aproximando, ele vai se relacionando, ele vai sentindo, ele vai ali tendo uma intimidade com Deus, a ponto de ouvir a Deus, e quando a gente tem essa certeza de que Deus está conosco, a gente não teme nenhum inimigo, né? Porque ele de fato já é combatido. Então, Deus está falando aqui por meio de sua serva que o mundo tem necessidade de homens. Muitas das vezes as pessoas, elas não estão entre nós hoje, não é porque elas não acreditam na Bíblia, mas é porque ela não tem firmeza na pregação do Evangelho, não tem firmeza no testemunho das pessoas. Então, as pessoas estão em busca realmente de Deus, mas elas querem sentir firmeza, elas querem sentir ali a segurança daquilo que esses homens têm propagado. Então, Deus está em busca desses homens, porque o mundo está necessitado dessas pessoas, desses homens e dessas mulheres. E esses homens, é tão interessante aqui nós falar isso, que eles não se compram, eles não se vendem, eles permanecem firmes, ainda que as pessoas critiquem, ainda que as pessoas falem dele, ele continua ali firme. Nós vamos ver aqui, dentro desse contexto dessa mensagem, alguns homens que permaneceram fiel e firme. E ali Davi, apesar dele ter ido cumprir uma missão, surgiu uma outra no caminho dele. E ele não hesitou. Ele entendeu que ele seria aquele homem que ia combater. Na verdade, Davi ainda não era um homem, né? Davi era um jovem. Davi não estava dentro do corpo de exército de Saul. Então, nem o próprio Saul, que era rei, nenhum dos soldados que estava ali se manifestaram para combater com Golias. Pode passar. Aqui nós temos a imagem da nossa igreja atual, a igreja moderna. Nós temos que ser sinceras, né, em dizer que nossa igreja hoje, ela tem vivido um comodismo tão grande que as pessoas muitas das vezes estão dentro da igreja, mas não sabem por que estão dentro da igreja, não têm ali conhecimento da doutrina da igreja, os princípios da igreja. Então, se elas não têm esse conhecimento, elas não têm um relacionamento com Deus, elas não podem defender esta causa. E aqui nós temos exemplo de alguns homens que se levantaram, que realmente vestiram a camisa e não pensaram duas vezes, não retrocederam, né? Nós temos exemplo aqui de Davi, de Josué, de Elias, de Daniel, dos 3 jovens da fornalha, os valdenses, John Rus, John Wycliffe, Martim Lutero e tantos outros, né? Então, quando a gente compara a nossa igreja hoje com esses homens, a gente vê que ainda estamos bem distante, né, desses personagens, e aí o tema vem a calhar conosco hoje, porque Deus está em busca desses homens, dessas mulheres, em cada um de nós. Pode passar. Aqui nós temos a imagem de Davi, certo? Davi, ele vai falar para o filisteu, né, que desafiou, ele diz, olha, você vem contra mim com espada, vem com escudo, eu venho em nome do Senhor Todo-Poderoso, é no nome dele que eu venho diante de você, né? Nós podemos ver que Davi não temeu este homem, então, para não temer, minha gente, o inimigo, porque o inimigo, ele é sagaz, né? Ele é prepotente, e tudo isso Golias foi. Golias foi prepotente, Golias foi audacioso, ele se achou tal,
ele desafiava porque ele achava que não existiria realmente, de fato, nenhum homem que pudesse combater, e muito menos um rapaz, né, de aproximadamente 17 anos de idade. Então, ali, Davi confrontou realmente ele. Davi não demonstrou em nenhum momento ali fraqueza, pelo contrário, firmeza, e como nós já falamos anteriormente, esta firmeza, ela não surgiu do acaso, ela surgiu devido a um relacionamento que Davi tinha com Deus, certo? Nós podemos ver que o livro de Salmo, nós vamos ver ali, o relacionamento que Davi tinha com Deus. Então, tudo isso que Davi fez foi pela força do braço do Deus Todo-Poderoso. Então, não importa o tamanho do inimigo, se Deus é conosco, nós podemos vencer qualquer um obstáculo que surge em nossas vidas, né? E ali nós sabemos que Davi, por mais que tenha vestido ali as vestimentas, a armadura de Saul, ele simplesmente tirou aquela armadura e foi lutar com aquilo que ele já tinha habilidade. Ele foi até um rio, pegou 5 pedrinhas, e com apenas uma pedra ele foi certeiro, acertou o centro da cabeça de Golias, Golias caiu, e do jeito que ele tinha profetizado, ele disse que ele ia matar ele, tirar a cabeça e ia dar esse corpo para que as aves do céu viessem a comer. Então, Deus já tinha colocado na boca de Davi tudo aquilo que ele ia fazer por meio desse grande homem que é chamado Davi, e essa história é registrada, todo mundo conhece. Se você quiser perguntar, as pessoas podem não saber nada da Bíblia, mas a história de Davi e Golias, todo mundo sabe. Então, ficou registrado na história. Quando nós honramos a Deus, Deus nos honra também. Então, Deus está em busca de homens como Davi. Outro personagem, podemos passar, nós temos aqui Elias, o tesbita, certo? Aqui também, Elias, podemos dizer assim, também foi o único homem que surgiu no cenário, ele somente diante de quase 150 profetas de Baal. Nós sabemos que foi muito mais, né? Mas aqui foi mencionado quase 150. Esse texto está baseado em 1 Samuel, capítulo 18. E aqui, quando Elias ele se encontra com Acabe, o que acontece? Acabe fala uma determinada frase que nos choca, né, como povo de Deus, porque tanto Acabe quanto Elias, né, eles faziam parte de um mesmo povo, né, representavam o mesmo Deus. Apesar de Acabe ter escolhido casar com uma mulher pagã, e isso fez dele um homem que se afastou grandemente de Deus, mas ainda assim ele representava Deus. Então, quando ele se encontrou com Elias, o que foi que ele disse? Ele disse, já é tu novamente, ó perturbador de Israel. Então, nós vamos ver aqui troca de valores. Então, Elias, que representava a Deus, era o perturbador. E ele, que estava fazendo tudo errado, buscando e adorando outros deuses, que era representado como alguém que estava promovendo a paz. Então, nós precisamos entender que Deus nunca ele permite que o mal predomine. Então, Deus sempre vai levantar alguém para que a sua palavra, para que o seu poder seja manifesto. E aqui, Elias, ele segundo a ordem do Senhor, né, ele mandou erguer 2 altares, um representando ao Deus vivo e o outro representando o Deus Baal. E nós já sabemos todo o contexto, né? Ali nós podemos ver que Deus também honrou Elias. O altar do Senhor, além de ter feito um rego, ali ter água, ainda assim aquele fogo ali lambeu aquela água, e o fogo ali realmente foi bem claro em dizer qual era o Deus realmente que era verdadeiro, que era representado pelo seu servo Elias. E nós podemos ver que quando ele faz a pergunta, né, para que eles tomassem uma decisão, se Deus era Deus, que eles seguissem Deus. Se Baal era Deus, que eles seguissem Baal. Então, o povo, segundo o texto bíblico, não respondeu nada, porque o povo era consciente de que o que eles estavam fazendo, a quem eles estavam servindo, de fato não era o Deus verdadeiro, né? E ali, quando houve este homem de firmeza nos seus propósitos, né? É aquela questão, quando você tem alguém que tem a firmeza nos seus propósitos, as pessoas, elas confiam e elas passam a seguir a Jesus por sua causa, né? Por nossa causa. Então, muitas das vezes tem pessoas que seguem a Cristo pela firmeza da nossa palavra, pelo nosso testemunho, pela nossa forma de nos vestir, de falar. Então, as pessoas, como disse o texto lá atrás, de educação,
que o mundo está com necessidade de homens, né? Homens que realmente venham testemunhar do poder do nosso Deus Todo-Poderoso. Podemos passar. Aqui também nós temos um outro homem. Este homem aqui é admirável, é Daniel. O capítulo 1 de Daniel vem falando aqui da questão alimentar. E nós podemos ver que Daniel, ele permaneceu firme aos seus princípios alimentares e ali propôs ao eunuco passar 10 dias ali tomando só água e alguns legumes e com certeza frutas, né? Ele recusou de uma tal maneira se alimentar daquele alimento. Aqui eu gostaria de fazer uma menção, que eu já li um texto de Ellen White, em um desses livros aí dela de saúde, em que ela fala que quando Daniel ele viu o banquete, ele altamente interpretou, ele entendeu que aquilo ali era uma montagem de Satanás para a sua vida. Ele entendeu plenamente que aquilo ali era um plano de Satanás para que assim o atingisse, né? Nós sabemos que a mensagem de reforma de saúde, ela é muito importante para a nossa vida, porque quando nós nos alimentamos de forma correta, temos um estilo de vida correto, né? Deus nos beneficia com a saúde. E a nossa mente, ela se torna muito mais clara para compreender a palavra, para interpretar a palavra e interpretar e discernir os passos de Satanás, né? Então, Daniel, ele teve essa interpretação, ele conseguiu discernir. Então, a questão da reforma de saúde, ela é importante na nossa vida, porque Deus, ele quer um povo de forma que ele possa estar limpo e puro diante dele. Uma vez eu dando estudo bíblico com meu irmão sobre saúde, ele deixou uma coisa bem clara. Por que as pessoas que, quando elas são usadas pelo inimigo, elas têm que beber? Porque é uma forma que a pessoa está com a sua mente totalmente distorcida e ele pode usar ela da melhor maneira possível. Outra questão também, porque algumas pessoas tomam sangue, comem vísceras de pessoas que estão ali mortas recentemente, porque Satanás sabe que quanto mais o corpo estiver imundo, mais a presença de Deus se afasta da pessoa. E isso não é diferente com a nossa alimentação. Não importa se é um alimento que eu sempre comi, que eu sei que pode ser limpo, mas se Deus está dizendo que vai me prejudicar, que ao chegar no meu estômago vai entorpecer a minha mente, eu também devo fazer como Daniel. Eu preciso permanecer firme naquele propósito. Eu me lembro que eu fiz agora a segunda desintoxicação e ela foi mais difícil do que a primeira. A primeira eu fiz tranquilamente, mas a segunda eu nunca tinha sentido durante 5 anos tanta vontade de comer carne, comer frango, farofa, peixe frito, como nessa segunda desintoxicação. E o meu questionamento com Deus era, mas meu Deus, por que eu estou com tanta vontade de comer e esse cheiro não sai do meu nariz? E nesta época, eu estava pedindo férias, né? Era meu mês, não era meu mês de férias, mas foi o mês que surgiu para mim tirar minhas férias. E nessa época que eu fui tirar as férias, eu fui chamada para fazer o estágio do curso que eu concluí agora, né? E quando eu me deparei no restaurante que eu fui trabalhar, que é um restaurante que atende de 1.000 a 1.500 pessoas por dia, em que você vê cubas e cubas de carne assada, de frango assado, peixe frito, todo aquele alimento que eu comia há 5 anos atrás, Deus estava me preparando para aquilo que eu ia estar durante 1 mês e 10 dias, né? 40 dias praticamente eu fiquei naquele estágio. Na verdade, 2 meses, né? E aí as pessoas me perguntavam como é que eu conseguia comer apenas um prato de salada e não caía na tentação de comer um pedaço de alimento de carne, né? A questão da reforma de saúde, quando você permanece firme a esses princípios, você consegue ter mais domínio próprio. Você consegue se controlar em outras coisas que você não conseguiria se você não tivesse esse domínio próprio. Então, eu percebi que eu consegui ter mais domínio próprio quando eu passei a vivenciar esta reforma, né? Então, essa reforma ela é necessária, porque nós precisamos estar com o nosso corpo limpo, para que nós possamos ouvir a voz de Deus e atender a melhor o seu chamado. Podemos passar. Deus também aqui foi representado por 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. É interessante aqui nós notarmos e percebermos que quando o povo, a nação judaica, ela se tornou cativa do povo de Babilônia,
não foi apenas 4 jovens que saíram da Judéia, né? Que vieram como nação. Foram uma nação de fato. Mas por que será que apenas Daniel e seus amigos permaneceram firmes na questão alimentar? Por que será que apenas três jovens permaneceram firmes diante de uma estátua e de uma ordem de um rei, né? Então, nós vamos ver que em toda a história humana, nós vamos ver uma quantidade mínima. Nós voltando lá para o princípio, o livro de Gênesis, ali na história de Noé, no contexto de Noé, a arca, nós podemos ver que Noé, durante 120 anos, pregou o evangelho, mas Noé conseguiu salvar apenas a sua família, que foram 8 pessoas. Seguindo mais à frente, lá em Sodoma e Gomorra, apenas Ló foi salvo, nem a sua própria família foi. Então, nós vamos ver que a questão de fidelidade é uma questão muito séria, é uma questão mesmo de compromisso com Deus. É uma questão realmente de relacionamento e de vontade de querer servi-lo. E aí, nós seguindo à frente a palavra de Deus, nós vamos lembrar de Gideão. Gideão saiu com 32 mil soldados e apenas 300 estavam realmente preparados, ou seja, nem 1% de 32 mil estavam prontos, porque 32 mil, 1% de 32 mil é 320 homens, e apenas 300 permaneceram fiéis a Deus. E aí nós vemos, por contexto também, mais na frente, do grande desapontamento, eram aproximadamente 50 mil pessoas ali aguardando a volta de Cristo, e aí Jesus não voltou, e quem permaneceu firme? Apenas 50 pessoas. Então, a história, ela se repete, ela não vai ser diferente, a gente não vai ver um cenário diferente em nossa época. Somente aqueles que realmente querem um compromisso com Deus permanecerão fiel. Aquele que não tem um compromisso com Deus, ele vai sempre seguir aquele lado mais fácil, aquele lado que não exige muito da nossa parte, né? E aqui não foi diferente com esses jovens realmente, eles também ficaram marcados na história, eles não temeram nenhuma autoridade, mas unicamente ao seu Deus, ou seja, os ensinamentos que eles tiveram, eles não negaram esses ensinamentos. Podemos passar. Aqui eles vêm falar ao rei, né? Que eles acreditavam que Deus poderia livrar eles da fornalha, certo? Mas se Deus não os livrasse, eles não deixariam de crer no poder de Deus por isso. Porque muitas das vezes a gente só crê em Deus quando as coisas estão indo bem. Mas quando as coisas começam a apertar, parece que a nossa fé não é a mesma. É muito fácil, minhas irmãs, servir a Deus quando tudo está fácil. É muito fácil ser adventista hoje. É muito fácil vestir uma camisa do Caleb, é muito fácil vestir uma camisa do Ministério da Mulher, é muito fácil participar de um evangelismo coletivo. Agora é difícil ir para um ônibus, falar da palavra de Deus, eu subir numa praça e falar do amor de Deus. É muito difícil eu manifestar-me de forma individual. E Deus está nos buscando de forma individual. Mas muitos de nós, às vezes, nos escondemos uns nos outros, né? A gente não se apresenta realmente como alguém que realmente está levantando ali a bandeira de Cristo. Então, Deus está em busca de homens e mulheres que realmente o assumam de forma individual. Então, ainda que Deus não os livrasse daquela fornalha, ainda assim eles permaneceriam firmes. Podemos passar. E como eu falei lá no começo, quando nós honramos a Deus, Deus nos honra, né? Então, aqui Nabucodonosor, ele reconheceu o poder do Deus Altíssimo, porque foi ele que viu que havia uma quarta pessoa dentro da fornalha. Foi ele que viu, foi ele que testemunhou do poder divino. E ele nos diz o seguinte: louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus que não fosse o seu próprio Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus pela vida desses jovens. E a minha oração, minhas irmãs, é para que Deus também me tome. Eu sempre digo assim: meu Deus, eu não sei qual é o destino que o Senhor tem para a minha vida, mas faça ele surgir na minha vida, porque eu quero lhe servir, não é no mínimo, eu quero lhe servir no máximo. Eu não estou aqui nesse mundo para viver a minha vontade, estou aqui nesse mundo para viver a sua vontade. E aonde tu me levares, eu quero ter a honra, o privilégio
de te servir e testemunhar do teu nome e teu poder. Assim como esses jovens também. E podemos passar, e aqui nos deixa uma coisa muito clara. Deus não te livra do fogo, Deus te livra no fogo. Então, a gente tem que entender, nós que estamos indo para o céu, nós não vamos ter uma vida fácil aqui nessa terra. É uma vida que vai cada vez mais dificultando, mas também a minha fé cada vez mais vai se alicerçando. Então, eu não sou a Sandra de 5 anos atrás, eu não sou a Sandra de ontem. Eu não sou a Sandra de ontem. Então, cada dia mais que eu me encontro com esse Deus todos os dias ele faz uma modificação na minha mente, na minha forma de falar, na minha forma de interpretar, mas também na minha questão de ver como Satanás trabalha. Porque ultimamente ele tem me perseguido tanto, 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 que às vezes eu fico perguntando, mas meu Deus, por quê? Depois vem a interpretação, vem o discernimento, e aí eu vou compreender. Então, nós vamos estar em constante fogo, certo? Mas uma coisa nós devemos ter certeza, que Deus estará conosco até a consumação do século. E ele vai estar conosco em todos os momentos de dificuldade da nossa vida. Ele vai nos dar a vitória. Porque quem está com Deus não tem batalha perdida. Quem está com Deus, a vitória é certa. Não tem perdedor com Deus. Somente vitorioso. E nós somos vitoriosos porque nós escolhemos o nosso Deus. Podemos passar. Aqui nós temos uma nota muito importante para os nossos dias, onde Deus está chamando a atenção de sua igreja. Essa mensagem é para nós, é para a nossa igreja. E também é um texto muito importante que nós precisamos analisar cada palavra, cada frase desse texto. Ele nos diz o seguinte, eu sei que é conhecido de vocês também. O tempo de agonia e angústia que está à nossa espera exigirá uma fé que consiga resistir ao cansaço, à demora e à fome. Fé que não desanime, ainda que severamente provada. Nós vamos voltar lá para o primeiro texto que diz que eles permaneçam firmes, ainda que os céus caiam, né? Então, a nossa fé aqui nesse tempo de agonia e de angústia, ela precisa ser firme, e mesmo que severamente provada, a gente permaneça firme, porque nós vamos passar pelo cansaço, nós vamos passar pela demora e pela fome. E aí eu volto novamente com a questão da reforma de saúde. Se você não consegue abandonar determinadas comidas, se você ainda é fraco para determinadas coisas, porque, como diz o irmão Martins, né, se você pensa em mudar pouco a pouco, em deixar as coisas pouco a pouco, você nunca vai deixar. Ou você abandona aquilo que lhe afasta de Deus de uma vez, você não vai ter força mais na frente para abandonar aquilo. Então, nós precisamos ter uma fé que venha a vencer esse cansaço, certo? E essa demora. Eu não sei quantas de vocês já passaram por aquela brincadeira que a gente compete um com o outro no rio. Quanto mais tempo você fica dentro do rio, ou então alguém marca no relógio ali, vou marcar aqui 1 minuto, vamos ver quem consegue ficar 1 minuto debaixo da água. A gente vai perceber que 1 minuto debaixo da água parece 1 hora, né? Então, por isso que vai ser demorado, porque a gente vai estar, nós estamos mais no nosso corre-corre, nós não estamos mais nas nossas atividades, nós estaremos ali lutando pela nossa vida, né, para preservar a nossa vida, e parece que quanto mais o tempo passa, mais Jesus demora a voltar. Mas aquele que está trabalhando hoje, buscando a Deus hoje, se preparando hoje, tendo um relacionamento íntimo com Deus hoje, ele vai conseguir suportar tudo isso. Não vai ser fácil. Mas como ele já passou por todo esse processo, assim como o Davi passou pelos processos, né, do urso, depois do leão e depois, por fim, Golias, nós também, vencendo cada dia um gigante, e esse gigante muitas das vezes somos nós mesmos, nós vamos conseguir superar todas essas dificuldades aqui que virá. O tempo de graça é concedido a todos a fim de se prepararem para essa ocasião. Os que não estão dispostos a negarem a si mesmos e sentir a verdadeira agonia perante a face de Deus, a hora longa e sinceramente por sua bênção, não a conseguirão. Lutar com Deus, como são poucos os que sabem o significado disso, quão poucos têm buscado a Deus com humildade de alma, com intenso desejo, até que toda a faculdade atinja sua máxima atenção. Então, na verdade, minhas irmãs, hoje são poucos os que realmente têm acordado pelas madrugadas. A madrugada é o melhor momento de nós nos encontrarmos com Deus. Antigamente, eu fazia meus cultos às 6 horas da manhã.
mas eu não tinha mais concentração. Era uma zoada de moto para cá, era zoada de carro, era alguém batendo na cozinha, era sempre alguma coisa que me tirava a atenção. Agora não, pela madrugada não tem zoada de nada. Você só escuta realmente ali a voz de Deus, né? Você fica à vontade para conversar com Deus. Então, Deus, ele se encontra com aqueles que lhe buscam pela madrugada, né? Então, eu tenho certeza que todas nós nos encontramos com Deus neste momento e nós sabemos o benefício maravilhoso que nós temos desses encontros. Meu Deus, desde quando eu comecei a fazer jornadas específicas por alguns assuntos, quantas coisas Deus já me atendeu. Eu me lembro de ter entrado no ônibus desse coletivo e olhar um vizinho meu, que mora só, uma pessoa assim, ele parece assim, como é que eu posso dizer, antissocial. Ele só entra dentro da casa dele, do quartinho dele, que é só um quartinho mesmo, saía para resolver suas coisas e voltava novamente. Então, um dia eu olhei ele no ônibus e de repente me deu vontade de orar por esse homem. Eu disse, meu Deus, eu não sei como é o nome deste homem, mas, meu Deus, faça uma obra na vida deste homem, que esse homem venha te encontrar. E olha que eu nunca tinha colocado o nome dele na jornada, mas naquele momento me deu vontade de orar para aquele homem. E aí meu irmão ofereceu um estudo para uma jovem, e essa jovem não aceitou o estudo, mas ela disse, olha, eu não vou aceitar o estudo, mas eu vou apresentar uma outra pessoa, que era justamente esse homem. E aí meu irmão começou a dar estudo, em determinado dia ele não podia, eu fui dar o estudo, e quando eu me deparei com ele, dentro da casa dele, com outras pessoas que estavam comigo, eu digo, meu Deus, o senhor respondeu esse pedido muito rápido mesmo. E muitas das vezes meu irmão ficava convidando, vamos embora para a igreja, ele sempre relutando. Mas na primeira vez que ele foi, ele não deixou mais nenhuma noite de ir. Todos os cultos ele está indo. E é o primeiro que chega na porta da igreja. O diácono ainda nem chegou, ele já está lá. Então eu percebo que Deus tem disponibilizado a nós essas bênçãos, e muitas das vezes a gente não aproveita ela, porque às vezes a gente não tem essa consciência de que Deus pode fazer muito mais daquilo que a gente pode imaginar. Então, Deus é maravilhoso e Ele quer que a gente usufrua desse poder, né? Marcos, capítulo 16, verso 17 e 18, nos diz o seguinte, que esses sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e ainda que tomam alguma coisa mortífera, nada lhes acontecerá. E se impuserem as suas mãos sobre a cabeça dos enfermos, eles ficarão curados. Então, isso é possível hoje. Eu percebo isso, Deus tem ouvido as minhas orações de uma tal maneira que tem hora assim que eu já nem fico mais impactuada, eu já estou achando isso algo tão normal, porque eu sei quem está comigo, eu sei com quem eu converso, e ele tem atendido, só falta a gente praticamente ouvir a voz dele, né? Isso é maravilhoso demais, e eu não quero perder isso nunca mais na minha vida. Esse texto bem aqui, eu não sei quanto tempo eu ainda tenho, muito importante também para nós, sempre tem havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo. Enquanto uma dessas classes estuda a vida do Salvador e fervorosamente procura corrigir seus defeitos e conformar-se com o modelo, a outra evita as claras práticas da verdade que eles expõem os erros. Isso é verdade. Nós sabemos que em nosso meio as pessoas não querem um compromisso com o Senhor, né? Ficam ali evitando, não querem um compromisso, muitas das vezes os seus pecados eles começam a dizer que não tem nada a ver, isso é coisa do passado, Deus não quer esse sacrifício da gente, isso é extremismo, né? A gente sempre viu isso e sempre vai haver até Jesus voltar. Aí ela vem dizendo aqui, mesmo em sua melhor condição, a igreja não se compôs unicamente dos verdadeiros, puros e sinceros. Então a igreja, praticamente, ela nunca viveu isso, de só ter um grupo de pessoas que sejam verdadeiras, puras e sinceras. Nós sabemos que sempre no meio do povo de Deus vai haver o jogo, né? Vai haver aqueles que realmente não têm um compromisso com o Senhor. E muitas das vezes a gente corre o risco de ir nesse embalo e ser enganado também no mesmo erro. Mas aquele que busca a Deus jamais se enganará. Permanecerá firme, permanecerá sincero. Nosso Salvador ensinou que os que voluntariamente condescendem com o pecado não devem ser recebidos na igreja. Todavia ligou a si homens que eram falhos de caráter e concedeu-lhes os benefícios de seus ensinos e exemplos, para que tivesse oportunidade de ver seus erros e corrigi-los. Então, a questão não está no erro, a questão está em permanecer no erro. Errar, todos nós erramos. Quantos de nós não estamos em lutas, né?
O nosso pior inimigo, eu digo que minha pior inimiga sou eu mesma. Se eu não conseguir vencer os meus pensamentos, se eu não conseguir vencer os desejos malignos, se eu não conseguir vencer os meus maus hábitos, ninguém vai vencer por mim. Então, eu tenho que lutar contra mim mesma. Então, se eu não fizer isso, né, se eu permanecer no erro, porque a questão não é o erro, mas permanecer no erro. Então, eu identifiquei o erro, eu preciso imediatamente ir a quem pode me socorrer e a quem pode me ajudar, que é o nosso Deus. E Ele está disponível a fazer isso por nós. Basta apenas nós pedirmos e clamar pelo seu poder. Podemos passar. Nós vamos ser mais rápidas aqui nos próximos slides. Nós temos aqui esses homens maravilhosos, esses homens de exemplo. Aqui nós não temos apenas um homem, nós temos aqui um povo que representava a Deus. E o que eu acho muito interessante é que este povo era dos mais velhos às crianças. Eles sabiam o destino deles. Eles sabiam que em qualquer momento eles poderiam perder a vida. Mas o que é que ardia em seus corações? O desejo de salvar, né? Era o desejo de salvar. E muito interessante também é que eles tinham textos da Bíblia gravados nas suas mentes, na sua cabeça, né? Eles podiam sair sem levar nada da palavra, porque ela estava toda gravada, textos, né, gravados em sua mente. Muitas das vezes nós nos reunimos como povo de Deus ali em um momento social, um pôr do sol, e a gente diz, irmãos, vamos cada um de nós dizer um verso bíblico. E aí, às vezes, os irmãos dizem assim, oi, irmã, não tem nenhum aqui, deixa eu ir na Bíblia. Eu acho isso tão vergonhoso, eu acho isso tão triste. Nós não temos um verso para dizer sem ter que ir na Bíblia, mas aqui nós temos esses exemplos aqui maravilhosos que foram os valdenses, né? Os valdenses, eles amavam a palavra de Deus, eles viviam em cavernas, eles não mediam esforços para salvar. E muitas das vezes nós criamos nossos filhos com muito dengo, com muitos mimos, evitando que eles venham passar por dificuldades, mas quando, na verdade, nós precisamos ensinar nossos filhos a hoje, a se preparar para um futuro que nos aguarda, assim como os valdenses preparavam seus filhos. Podemos passar. O Espírito de Cristo é espírito missionário. O primeiro impulso do coração regenerado é levar a outros também ao Salvador. Tal foi o espírito dos cristãos valdenses. Compreendiam que Deus exigia mais dele do que simplesmente preservar a verdade em sua pureza nas suas próprias igrejas, e que sobre eles repousava a solene responsabilidade de deixarem sua luz resplandecer aos que se achavam em trevas. Pelo forte poder da palavra de Deus, procuravam romper o cativeiro que Roma havia imposto. Então, eles não apenas queriam preservar essa verdade, mas eles queriam romper esse cativeiro, né? Libertar essas pessoas e levar elas a Cristo. Então, eles tinham espírito missionário. Então, o verdadeiro servo de Deus tem espírito missionário. Podemos passar. Nós temos aqui um outro grande exemplo, que é John Wycliffe. Esta frase aqui eu achei muito importante, muito linda, que ele nos diz assim, e eu quero também dizer esta frase. Hoje, eu nunca peço para Deus, meu Deus, me dê problema, me dê dificuldade, mas me dê preparo, né? Porque eu não sei, como eu já falei para vocês, nós não sabemos o que Deus tem para nós. Mas Deus está nos pedindo para nos prepararmos hoje para que aquilo que Ele nos chamar, nós possamos estar preparadas, seja para que for, assim como Davi, né? E não foi ali para lutar com o soldado, mas ele foi chamado para aquele momento ali, para aquela missão, e ele exerceu com bravura. Então, aqui, John Wycliffe nos diz, enquanto eu tiver fôlego, enquanto eu tiver vida, falarei e defenderei a palavra de Deus. Estou disposto a defender o que acredito, mesmo que custe a minha própria vida. Às vezes eu me pergunto, meu Deus, será que eu tenho essa audácia de dizer hoje que eu tenho coragem de dar minha própria vida? Nós devemos refletir sobre isso. Podemos passar. O Wycliffe pregou o evangelho aos pobres. Não contente com espalhar a luz nos lares humildes em sua própria paróquia de Lutterworth, concluiu que ela deveria ser levada a todas as partes da Inglaterra. Para realizar isso, organizou um corpo de pregadores, homens simples e dedicados, que amavam a verdade, nada desejavam, tanto como propagavam. Esses homens iam por toda parte, ensinando nas praças, nas ruas das grandes cidades e nos atalhos do interior. Procuravam idosos, doentes e os pobres,
e desvendavam-lhes as alegres novas da graça de Deus. Minhas irmãs, esse é o meu desejo. É o meu desejo de pregar essa mensagem a ricos, a pobres, a doentes, com saúde, aqueles que o Senhor me apresentar, aquele que o Senhor nos apresentar, seja esse o ardente desejo do nosso coração, que é de salvar. Podemos passar, e aqui nós temos esse general aqui da palavra de Deus também, Martinho Lutero, um grande homem revolucionário, que separou águas, né, foi um divisor de águas. Martinho Lutero também tem um grande exemplo para nós no nosso dia, e que nós podemos também aprender com ele, né? Podemos passar. Aqui ele nos diz: fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instruções abundantes e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para o que há de vir. Então, ele não estava querendo visões, nem que Deus mandasse sonhos, mas apenas a compreensão das Escrituras Sagradas, né? Porque ele sabia que essas instruções o prepararia tanto para o momento presente, quanto para o futuro. Podemos passar. Martim Lutero era 100% humano em suas aflições e medos. Então, aqui nós podemos ver que, às vezes, a gente olha para esses homens e acha que eles eram homens anormais. Não, eles simplesmente, eles viviam à base do Espírito Santo. E hoje, mais do que nunca, nós também precisamos clamar pelo Espírito Santo. Aqui, Martim Lutero, ele aqui fala que ele tremia quando olhava para si mesmo. Um só homem, ele dizia, opor-se contra as poderosas forças da terra. Então, unicamente Martim Lutero, ele não estava apenas combatendo com uma nação, era o mundo inteiro. Ele se levantou contra um poder que dominava o mundo inteiro. Então, nós podemos ver que isso não é algo humano, isso vem de um poder superior. Algumas vezes duvidava se havia sido, na verdade, levado por Deus a colocar-se contra a autoridade da igreja. Quem era eu, ele se perguntava. Mas ele não foi abandonado ao desânimo. Quando faltou o apoio humano, olhou para Deus somente e aprendeu que poderia apoiar-se em perfeita segurança naquele todo-poderoso braço. Então, a confiança e a firmeza de Martim Lutero é a mesma que a gente, dos homens que nós vimos aqui, em todo esse momento que nós estamos aqui estudando, né? Então, ele se firmou no braço do Todo-Poderoso. Então, como eu falei, quem se apega com Deus não tem como perder batalhas. Podemos passar. Eu achei isso aqui também muito interessante, que fala que Roma exasperou-se, certo? Cada vez mais com os ataques de Lutero. E por alguns de seus fanáticos oponentes foi declarado, mesmo por doutores das universidades católicas, que aquele que matasse um monge rebelde, estaria sem pecado. Então, ali, eles estavam tão assim, exasperados com os ataques dele, né, que eles proporam que quem matasse ele não teria pecado, né, estaria sem pecado. E certo dia, um estranho, eu achei isso aqui surpreendente, um estranho com uma arma de fogo escondida sob a capa aproximou-se do reformador. Com que intenção, minhas irmãs? De matá-lo. E perguntou para ele, por que ele ia assim sozinho? Então ele respondeu, estou nas mãos de Deus, respondeu. Ele é a minha força e o meu escudo. Que me poderá fazer o homem? Olha que resposta maravilhosa. Será que foi Martim Lutero realmente respondeu? Mas o Espírito Santo respondeu. Então, aquele homem foi para matar Martim Lutero, mas ele deu a resposta exata para aquele homem. E ouvindo esse homem essas palavras, ele empalideceu e fugiu como se da presença de anjos do céu. Então, quando a gente tem Deus, a gente não anda com medo, porque nós sabemos que Deus é conosco, né? Então, se for contar testemunho para vocês em lugares em que eu já entrei, e às vezes a pessoa perguntava assim, como é que tu passou naquele lugar? Como é que tu conseguiu se livrar disso? Porque é algo que não é que a gente desafia a Deus, eu vou entrar aqui porque eu vou desafiar a Deus. É aquele momento, é aquela porta que eu tenho para passar. E eu entrego minha vida a Deus e passo. Então, da mesma forma, Martim Lutero,
e cada uma de nós quando confiamos em Deus. E aqui, eu trago aqui essa pergunta para cada uma de nós. Sua experiência, podemos passar? Sua experiência com Deus tem levado você a vivenciar no dia a dia esse contexto apresentado até aqui? A experiência que eu tenho, a experiência que você tem levado você a vivenciar esse contexto também da mesma forma que esses homens vivenciaram? Segundo, seu preparo para passar por tal experiência faz você se ver como um mártir, assim como foram esses homens? São perguntas que nós devemos responder para nós mesmos. E concluindo, né, podemos passar. Quando o tempo de prova vier, revelar-se-ão aos que fizeram da palavra de Deus sua regra de vida. Então, quando o tempo de prova realmente vier, é que nós vamos saber quem de fato fez da palavra de Deus a sua regra de vida. Né? Aleluia, glória a Deus por isso, porque nós temos buscado a palavra de Deus. E eu sinto, minhas irmãs, que ainda tenho buscado pouco. Eu tenho trabalhado, orado a Deus, para que eu venha deixar algumas coisas que eu sei que não são necessárias em minha vida, né? Para que eu possa ter mais intimidade com a palavra de Deus. É uma fome, é uma sede, que não é de comida nem de bebida, mas da palavra de Deus. Podemos passar esse texto aqui, quem puder ler em casa, certo? Lucas capítulo 19, 43 e 44, que foi um texto que Jesus utilizou ali para avisar Jerusalém, que estava ali se sentindo tão majestosa, tão gloriosa, mas que de fato ela não sabia a que a paz dela pertencia, né? Também temos um outro texto que eu trouxe aqui de Jeremias capítulo 12, verso 5, em que ele fala que muitas das vezes nós nos fatigamos correndo com homens que vão a pé, como nós poderemos competir com os que vão a cavalo, né? Se hoje qualquer coisa me faz desanimar da minha fé, como é que eu vou poderei resistir às coisas mais difíceis que virão em minha vida? Podemos passar. Se as igrejas esperam ter poder, terão de pôr em prática a verdade que Deus lhe deu. Né? Então, eu encerro aqui com esse texto. Né? Nós precisamos, como igreja, né, para esperar de Deus ter poder, quando nós colocarmos em prática tudo aquilo que Deus tem nos revelado. Todas as mensagens presentes que Deus tem nos dado. Então, tem mensagens que antes eu não dava muita importância, mas que hoje eu entendo que é necessário para a minha vida, né? E nós sabemos que são muitas. A mensagem em que nós devemos clamar pelo Espírito Santo mais do que nunca, a mensagem da reforma de saúde, a mensagem do vestuário, né? A mensagem da vida no campo. Então, são mensagens que cada vez mais a gente se aproximando de Deus, a gente vai compreendendo, querendo colocar ela em prática em nossas vidas. Então, que nós possamos ser esta mulher, ser este homem que Deus está esperando. Para dizer, assim como ele falou de Jó, né? Ele diz, tem visto Satanás, né? Meu servo Jó, homem íntegro e temente, que se desvia do mal. Então, o meu desejo é que Deus fale essa mesma frase sobre mim, né? Para Satanás, né? Tu tem visto minha serva Sandra, como ela tem se desviado, como ela tem buscado fazer a minha vontade. Então, nós devemos ser esta mulher de forma que Deus olhe para nós e tenha motivo de se orgulhar, de ter a cada uma de nós como suas servas. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos capacitar, que Deus possa nos habilitar e que Deus nos encoraje para um futuro que para nós é desconhecido, mas que com Ele é uma luta, é uma guerra já vencida, em nome e no poder de Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. E aí, se vocês quiserem fazer algum comentário, ou se já está passando do horário, nós podemos fazer oração. Amém, minha irmã. Glória a Deus por essa poderosa mensagem. A gente faz os comentários, se tiver. Ok. Então, vamos orar, né? Eu vou me ajoelhar. Todo-poderoso Deus, maravilhoso Pai, digno de toda a honra, glória e louvor, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade. O Senhor sabe, meu Deus, que toda oportunidade dada a mim, eu não quero rejeitar, nem negligenciar, mas quero sempre dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E assim, Senhor, neste momento, eu também venho apresentar a minhas irmãs,
porque cada uma delas, assim como eu, temos uma missão, temos um propósito a realizar, e nós temos essa certeza que só podemos realizar cada obra que o Senhor tem para nós no poder do teu santo e poderoso Espírito. Quantas Amém. coisas maravilhosas o Senhor já fez no passado, e quantas mais maravilhosas e poderosas o Senhor fará ainda. Porque eu sempre digo que coisas maiores nós iremos ver e presenciar e testemunhar. E eu digo sim, eu quero estar viva para presenciar todas elas. Eu quero estar viva para quando o Senhor voltar e olhar com os meus olhos, assim também como todas nós que aqui estamos. Eu peço que o Senhor derrame o seu Santo Espírito sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, nos preparando hoje e sempre. Amém, amém e amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém, minha Amém. irmã. Linda mensagem. Amém. Amém. Senhor.